É isso aí, amiguinhos da Mediação Tecnológica, professor Silvio Santos, mais uma vez aqui com vocês. Hoje é a aula 49, né? Já estamos chegando aí perto do fim, tá bom? Da nossa biologia, ok? Se você puder continuar me olhando, não? Então vamos... Deu uma bugada aqui, mas enfim, a imagem saiu de mim. Enfim, pessoal, né? Estamos falando aqui ainda, discorrendo sobre ecologia. Na última aula nós falamos sobre sucessão ecológica, as fases da sucessão, sucessão autogênica, sucessão halogênica. E agora nós vamos falar de quê? De fatores bióticos e fatores abióticos do nosso planeta, tá? Agora, é importante você saber que isso tem tudo a ver com o tal do ecossistema, né? Eu já vi muitas pessoas se embananando, falando, quando querem dar uma definição do que seria um ecossistema. Ecossistema nada mais é do que a interação entre os seres vivos do ambiente e os fatores não vivos, tá bom? E os fatores vivos, né? Os fatores bióticos são os seres vivos e os fatores abióticos são os fatores não vivos. Como assim, professor? Água tem vida? Não. Solo tem vida? Não. Clima tem vida? Não tem, mas a gente necessita disso para sobreviver. Então, a nossa interação, né, da nossa vida com esses elementos, com esses fatores, formam o que a gente chama de ecossistema, que nada mais é do que as condições adequadas para a sobrevivência de um determinado indivíduo. Tá bom? Vamos lá. Joga na tela o que falamos hoje, então, será seres bióticos e fatores abióticos, como eu já falei, que vêm a ser os componentes de um ecossistema. Seres bióticos, fatores abióticos, relação entre esses dois, né? Habilidade, identificar e analisar as relações existentes entre os seres bióticos e fatores abióticos. Bom, seres bióticos também você vai encontrar, é uma coisa simples, mas é importante, fatores bióticos. O que são fatores bióticos de um ambiente? É justamente a vida presente nesse ambiente, os seres vivos. São os mamíferos, são os insetos, são os répteis, são os anfíbios? Não, pessoal, nós estamos falando de todo e qualquer ser vivo do planeta faz parte do grupo ou seja, faz parte da biota, né? Ou seja, grupo de seres vivos, portanto, fatores bióticos. Uma bactéria também. Um fungo também, ele faz parte da biota do planeta. Um vírus? Não, um vírus ele tecnicamente não é considerado um ser vivo, tá bom? Um protozoário? Sim, uma alga? Sim, uma cianobactéria? Sim, todos são fatores bióticos, né? Aqui a gente tem uma paca, a gente tem aqui o vegetal, a gente tem o equinoderme, estrela do mar, aqui a gente tem seria uma ariranha, né? Temos aqui arara, porquinho, tartaruguinha, enfim, uma raia. Todas essas figuras são vidas distintas, uma de diferentes espécies da outra, né? Mas não interessa. Eles têm vida, então são fatores bióticos ou seres bióticos do ambiente, tá? O que são seres bióticos? São todos os seres vivos que atuam num determinado ecossistema. Como, por exemplo, os animais e as plantas. Isso aqui já forma um ecossistema. Os animais não precisam das plantas para se alimentar? Precisam. As plantas não fornecem alimento para os animais? Fornecem. Os animais e as plantas, eles não interagem com o ambiente? Interagem. As plantas não passam ali, não fornecem para a gente elementos químicos para a nossa sobrevivência? Sim. Então, existe uma interação da vida e os elementos químicos que estão
presentes no planeta. E no caso aqui, animais e plantas através da alimentação. Tá bom? Então aqui a gente tem uma pantera onca, né? A nossa onça pintada. Em ecologia chamam-se fatores bióticos todos os elementos associados à interação dos organismos de um ecossistema, que condicionam as populações que o formam. Então, todo ser vivo, né, associados à interação dos organismos de um ecossistema que condicionam as populações que o formam, são fatores bióticos. Isso aqui é um termo bem técnico, tá, pessoal? Voltado para a questão do ecossistema. Mas, no geral, fatores bióticos são seres vivos. Ok? Um ecossistema possui basicamente 3 tipos de componentes bióticos: os produtores, os consumidores, os decompositores. Né? Lembra dos níveis tróficos lá que a gente viu? Né? Então seriam isso aqui, né? Produtores, consumidores, decompositores. Dentro dos consumidores, a gente vai ter o quê? Só para você lembrar. Primário. Lembra que a gente viu isso? Secundário. Terciário. Quaternário, né? Enfim, tá bom? Só para você lembrar que isso aqui tem a ver com aquele assunto, tá? Então, os produtores geralmente são seres autótrofos, né? Ou seja, eles produzem o próprio alimento. E assim, por isso eles são chamados de produtores. E como eles servem de alimento para os consumidores, então o que vai acontecer? Eles servem de fonte de energia. Ou seja, eles conseguem produzir a energia. Legal. Os consumidores não conseguem produzir energia. Então, eles têm que pegar de alguém que consegue produzir. E esses consumidores vão se alimentar dos produtores. Só que na cadeia, né, dos consumidores, no grupo dos consumidores, tem aqueles mais, digamos assim, menores até os maiores. E geralmente os maiores vão se alimentar dos menores. Então, o que se consome primeiro ali, os produtores são os primários. Aquele que se alimenta dos que se alimentam de produtores são os secundários e assim sucessivamente. Tá? E os decompositores, que vêm sempre ser quem? O último nível trófico. Tá? Nível trófico. Tá bom? Tá meio doido aqui, mas é isso aí mesmo. Tá? Destes 3 componentes bióticos, produtores, consumidores e decompositores, pode-se obter outras 2 classificações. Seres autótrofos, que são aqui as plantas, e também as algas, né? Cianobactérias também, mas em maior quantidade as algas e plantas. Seres autótrofos, também conhecidos como organismos produtores, tá? São aqueles que possuem a capacidade de produzir o próprio alimento. Portanto, são seres o quê? Fotossintetizantes. Tá? Os seres autótrofos são fotossintetizantes. E os seres heterótrofos são os organismos consumidores e decompositores de um ecossistema. Tá? O termo heterótrofos quer dizer que eles não conseguem produzir o próprio alimento, diferente do autótrofo. Tá? Como não possuem a capacidade de produzir o próprio alimento, se alimentam de outros seres vivos. Né? Nós, seres humanos, somos autótrofos ou heterótrofos? Diz aí para nós. Somos heterótrofos, né, pessoal? Ah, professor, mas a minha mãe é que prepara o alimento da gente, é ela mesma. Mas não é desse alimento que eu estou falando, tá, pessoal? Eu estou falando de energia. Eu estou falando da energia natural que nos é proporcionada pela nossa alimentação.
tá bom? Então, fique esperto que os seres heterótrofos são aqueles que precisam de outros seres para se alimentar. Então, a gente se alimenta de carne vegetal, a gente se alimenta carne vegetal, né? A gente se alimenta de carne animal, a gente se alimenta de vegetais, né? Ou seja, esses outros seres são seres vivos, então a gente se alimenta deles, então a gente é heterotrófico, né? Seres consumidores podem ser classificados em primário ou primeira ordem, secundário, segunda ordem, terceira ordem. Por que eu estou colocando assim, pessoal? Tá? Porque o Enem pode te cobrar com essa nomenclatura, ou ele pode citar essa nomenclatura. Quando ele falar um consumidor de terceira ordem, aí você, meu Deus, o que é isso? É um nome diferente. Você já sabe. Um consumidor de terceira ordem, ele está querendo dizer o consumidor terciário numa cadeia alimentar, ou seja, enfim, ele vai embora no enunciado, mas às vezes um termo te trava tudo e você não consegue entender mais nada daquela situação toda, né? Então, nós temos aqui o consumidor primário, né? Os consumidores podem ser classificados primários, secundários, terciários. Tá? E tem também o quaternário, mas já são níveis já mais difíceis de chegar. Até o quaternário até que ainda vai, né? Mas acima disso já é mais difícil. Tá? Seres decompositores são aqueles que se alimentam de organismos mortos, né? Bactérias e fungos. Você também pode ouvir falar isso desses seres. O que está escrito aqui? Saprófitas, ou seres saprofíticos. O que são seres saprofíticos, ou seres saprófitos, ou saprófitas? São seres oportunistas, que se alimentam da matéria morta, tá? Então, na questão aqui dos fatores abióticos dos fatores bióticos que a gente está abordando, nós já vimos aí, né, que eles são divididos em produtores, consumidores e decompositores. Todos esses são seres vivos, tá bom? Produtores são aqueles fotossintetizantes, autótrofos que produzem o próprio alimento. Consumidores são heterótrofos, que precisam de outros seres para se alimentar, né? Decompositores também são heterótrofos, tá? Mas quem são os decompositores? Eles são aqueles que se alimentam de organismos mortos, que são bactérias e fungos. Então aqui a gente tem uma fruta, né? Parece ser uma laranja, que apresenta uma imagem que não é incomum na nossa vida cotidiana, né? Vira e mexe, você abre ali sua geladeira, ou você vai pegar uma fruta ali na fruteira e tem uma imagem como essa aqui, né? Geralmente são o que a gente chama de zigomicetos, né? Que é um grupo de fungos aí mais comum. Mas enfim, bolores, enfim, né? Nesse caso aqui, bolor, né? O zigomiceto ele tem uma aparência mais de algodãozinho, assim, parece que tem uns filamentozinhos de linha, tá bom? Mas enfim, estou só viajando aqui na minha ideia, tentando explicar. Tá? Então, seres decompositores são aqueles que se alimentam de organismos mortos, um exemplo são bactérias e fungos. Muitos dos fatores bióticos podem traduzir-se nas relações ecológicas que podemos observar no ecossistema, tais como a predação, o parasitismo ou a competição. Entre os seres vivos acontece esse tipo de relação, né? Competição, predatismo e parasitismo. A predação é aquele no sentido dele matar o outro, né? Parasitismo é aquele que um indivíduo se alimenta do outro, ou seja, ele suga do outro, né? Ele interage com o outro, causando coisas ruins para o outro. Então, isso é o parasitismo.
E a competição é a questão de, muitas vezes, os dois se alimentam, por exemplo, do mesmo tipo de alimento. Então, vai haver uma competição ali entre essas duas espécies, tá bom? Então, as relações ecológicas que a gente pode observar no ecossistema, né, entre outras, lá que a gente até falou daquelas harmônicas, aqui só está falando das desarmônicas, né? Mas tem outras também, né? Predação, né? Você vê aí que uma espécie se alimentando da outra, ela mata e come. Né? Competição por alimento ou por questões reprodutivas, enfim. Predatismo, aí é que a gente tem um monte de carrapato, né, no couro aqui de um mamífero, a gente pode, né, que tem pelos no corpo, então mamíferos, aí pode ser um cavalo, pode ser um cachorro, enfim, tá? Então, essas relações, por mais que uma vida, uma comunidade esteja estabilizada num local, não quer dizer que essas relações negativas não vão acontecer nesse local. Elas vão acontecer sim. Inclusive, isso faz parte de um processo, né, ecológico. Tá? A partir do momento em que existem essas espécies de carrapato, né, tentando se alimentar aí no animal, essa espécie aqui de animal que está sendo morta por esses lobos aí, e no caso aqui esses veados, eles estão aí competindo por algum tipo, pode ser por alimentação, enfim, por um espaço. Tudo isso, por mais que uma comunidade esteja no período clímax, agora eu vou usar o que a gente falou na outra aula, né? Por mais que esteja um período clímax, uma fase clímax da sucessão, ou seja, as vidas estão estabelecidas ali, não quer dizer que não existam as competições. Isso tudo faz parte da sobrevivência, né? Da questão da sobrevivência dos animais. Então, os fatores bióticos são resultado da interação entre os seres vivos em uma determinada região, tá? Constituindo uma comunidade biológica ou biota. Você também pode ouvir falar no Enem da vida, numa revista científica, no jornal, quando fala assim, a comunidade biota. Ou nem comunidade biota, né? Não é assim que fala. Quando eu me relaciono à biota da Amazônia, né? Eu estou falando da parte viva, não estou falando do clima, eu estou falando da parte de biomassa, de seres vivos. Então, a paca faz parte da biota da Amazônia, né? Ou seja, da comunidade biológica, comunidade de seres vivos, dos fatores bióticos, tá bom? Então, esses são os fatores bióticos, eles são resultado da interação entre os seres vivos em uma determinada região. Tá? Fator abiótico. Lembra que lá na capa do fator biótico, a gente tinha um monte de animal? Tinha paca, tinha inseto, tinha tartaruga, tinha planta, lembra? Aquilo já dava um entender que fatores bióticos, ou seres bióticos, são relacionados a coisas vivas, né? A elementos vivos da natureza, que são, no caso ali, os animais, insetos, enfim. Tá? E aqui você percebe o quê? O que você já conseguiria deduzir com relação ao nome e às imagens que estão aparecendo nesse local? Olha aqui para mim. A gente consegue aqui deduzir, pode colocar eu na imagem junto, por favor? A gente consegue aqui deduzir o quê? Que os fatores abióticos, eles estão muito relacionados ao quê? Aos fenômenos da natureza, né? Os elementos presentes aí na natureza, que são eu costumo dizer, né? Biólogos, nós falamos assim, que são os fatores que não têm vida, são os elementos que não têm vida, tá? São os componentes que não possuem vida no ambiente, tá? Professor, como assim? Por exemplo, o Sol, né? Que no caso está aqui, o Sol, a temperatura,
né, do ambiente, do clima, do planeta, ela tem vida? Não. A tempestade, né, a chuva, ela tem vida? Não. O solo, ele tem vida? Ele é um ser vivo, o solo? Não. As geleiras aqui, ela é um ser vivo? Não. A água é um ser vivo? Não é. Mas, eu te pergunto, você conseguiria viver sem um desses fatores no ambiente? Dificilmente. Ou seja, você é um ser vivo, pô, legal, você tem aí vários sistemas funcionando no seu organismo, você tem várias células, você tem vários tecidos, né? Mas, sem esses fatores aqui que a gente está vendo agora na tela, você não conseguiria sobreviver. Você tem mecanismos que permitem o seu corpo sobreviver sem você precisar recarregar uma bateria, sem você precisar ficar parado um determinado tempo. Você tem esses mecanismos, o seu corpo funciona, você come, o seu intestino, ele digere sua comida, o seu cérebro está raciocinando, o seu coração bate legal. Ou seja, o seu corpo tem uma máquina que permite a sua vida. Mas para que ele funcione, para que essa máquina funcione, você precisa de outros elementos que vão dar, digamos, vão funcionar como combustível, né? Que vão dar condições para o seu corpo funcionar numa boa. Uma temperatura ideal, precisa de água. Você precisa do solo tanto para viver quanto para retirar, né, substratos desse solo. Tá? Então, os fatores abióticos são aqueles elementos que não têm vida e que estão presentes no planeta e que são necessários para a nossa vida. Tá? E é justamente a relação entre bióticos e abióticos é que vai concluir aí um ecossistema, tá bom? Voltando lá para a nossa tela. Joga lá, isso. Bom, então, fatores abióticos, né? Não, o A quer dizer não, bio, vida, ou seja, tudo que tem A na frente, né? Ele vai designar negativo, ou seja, negação, vamos botar assim. Ele vai dizer que não tem. Biótico tem vida, abiótico não tem vida. É como, por exemplo, o normal, né? E o anormal. Quando está o A na frente, anormal quer dizer que é o contrário de normal. Entendeu? Então, fatores abióticos em ecologia denominam-se todas as influências que os seres vivos possam receber do ecossistema, tá? Derivadas de aspectos físicos, químicos ou físico-químicos do meio ambiente, ou seja, nós não estamos mais tratando do ser vivo, nós estamos agora tratando dos elementos do ambiente, tá bom? Nós estamos falando dos aspectos físicos e químicos, né, que o meio oferece para que nós possamos sobreviver. Aí, por exemplo, nós temos, como eu falei, a água, né, num panorama mais, digamos assim, mais químico. Nós temos ali o que a gente precisa do oxigênio, nós precisamos do nitrogênio, nós precisamos dos elementos químicos, enfim, para a formação aí, né, das moléculas necessárias para a nossa existência, entendeu? Então, não são seres vivos, mas são altamente necessários para o nosso organismo. E como a gente, que é ser vivo, precisa interagir com esses elementos, então a gente vai a gente vai precisar estabelecer um ecossistema. Tá? Então, os fatores abióticos são os elementos não vivos do ambiente que afetam os organismos vivos da biota. Esses elementos podem ser físicos ou químicos. Os fatores físicos constituem o clima do ecossistema, determinado principalmente pela radiação solar que chega à Terra. Tá? A temperatura
influencia outros fatores climáticos, tais como ventos, umidade relativa do ar, pluviosidade, né? Quantidade de chuvas. Tá? Você está vendo aí como o clima de uma determinada região, ela vai influenciar muito na vida daqueles seres vivos daquela região. Né? Quando eu falo a questão do clima, a gente só pensa na questão do frio e calor. Né? É isso que remete muito a gente quando a gente fala assim, o clima de um local vai ser determinante para a sobrevivência de uma espécie nesse local. Né? Aí você só pensa assim, não, se for frio ou se for muito calor, é isso que vem na mente da gente. Mas o clima, ele vai determinar, né, uma gama de outras características. Ventos, umidade relativa do ar, pluviosidade. Quando acontece isso, vai acabar selecionando algumas espécies, né, que vão ser... que vão conseguir ou não sobreviver naquele determinado ambiente. Né? Então, o clima é um fator físico que vai influenciar não só pela questão da temperatura, mas a questão dos ventos, da umidade, umidade relativa do ar e a pluviosidade. Os fatores químicos. Alguns elementos químicos, como os sais minerais, né, são nutrientes importantes e essenciais para garantir a sobrevivência dos organismos. Né? Aí a gente tem o cálcio, o potássio, o ferro, enfim. Né? São aqueles elementos que a gente adquire através da nossa alimentação, por exemplo. Né? Esses fatores são essenciais para o funcionamento mecânico do nosso organismo. Tá? Então, aqui nós temos uma imagem, né, que demonstra uma interação entre ambientes diferentes, mas que a gente percebe que existe uma adaptação, de alguma forma existe harmonia, porque se tem espécies diferentes convivendo no mesmo local, né, vai demonstrar que tem o quê? Que tem subsídios para essas espécies estarem sobrevivendo ali. Mas ambas, precisam da água. Quando eu falo espécies diferentes, pessoal, essas árvores que estão aqui, né, claro, elas são iguais, mas com certeza não são só essas espécies que estão presentes nesse local, entendeu? Mas elas precisam do quê? Da água. Você percebe aqui raízes que vão se adaptar. Eu vou até apagar isso aqui tudo, né, para eu sublinhar só o que eu quero aqui. Agora, falando das raízes. Vocês percebem aqui essas raízes diferentes do que a gente está acostumado a ver em plantas terrestres? Essas plantas, elas possuem raízes que já se preparam, né, para um ambiente alagadiço. Você percebe aqui que pela região onde começam as raízes aqui, é sinal que as águas chegam até ali, entendeu? Então, isso vai depender do quê? Vai ser um fator sazonal. É o próprio clima quem vai ditar a época que isso está cheio, a época que ele vai secar, e as plantas, os seres vivos desse ambiente, eles vão precisar se adaptar a essa dinâmica. Né? Então, são fatores aí físicos que vão influenciar no ambiente. E, claro, os fatores físicos, no caso do clima, ele vai causar essa dinâmica aí da sazonalidade, período de chuva, período de vento, período mais secos, período de alta umidade, enfim. Isso também vai causar uma distribuição diferente, né? Porque a própria água, ela é um meio, ela é um solvente que leva aí esses sais minerais, que já são os fatores químicos, né? E eles vai influenciar aí na chegada deles nessas plantas ou não. Então, fatores abióticos. Substâncias inorgânicas, tá?
ciclo dos materiais, né? Carbono, nitrogênio, oxigênio, água, são tudo substâncias, né, inorgânicas. Compostos orgânicos ligam o biótico ao abiótico. Tá? Regime climático, temperatura, luz, pH. Para quem não sabe aqui, o pH ele está relacionado à acidez. Oxigênio e outros gases, umidade, solo, né? A gente pode até dizer, pessoal, que são coisas mais abstratas, digamos assim. Né? Temperatura não é algo que você consegue tocar nela, você sente. A luz também, você percebe a luz, você vê, você não toca na luz, digamos assim. Acidez também, oxigênio, estão no ar e você assimila, né? Umidade também, você tem a sensação da umidade, entendeu? Mas, enfim, você percebe que são vários fatores que não possuem vida, mas que são extremamente essenciais para a existência da vida. Né? Relações entre os fatores bióticos e abióticos. Bom, as avaliações da qualidade de água e solo levam em conta os fatores bióticos presentes nesse sistema. Ou seja, são elementos químicos, são elementos inorgânicos, no caso aí a água, né? Mas que podem ter a presença de seres vivos ali. Para que o solo seja considerado fértil, ele precisa de micro-organismos que atuam na ciclagem de nutrientes e na manutenção da estrutura física do solo. Olha aqui, então, duas situações. Né? A água, ela é necessária para a gente? Sim, ela é necessária para a gente. Né? Porque a gente se alimenta da água. A gente ingere a água. Essa água vai servir como solvente no nosso organismo, vai ajudar aí na distribuição dos sais minerais dentro do nosso organismo, entre outras funções, a lubrificação aí das nossas articulações, a temperatura do nosso corpo, enfim. Mas também a água, né, ela precisa, no caso, para os seres vivos, ela precisa ali, às vezes, ela contém ali a presença de seres vivos nela também. Né? Ela pode trazer coisas ruins também para dentro do nosso organismo, quando a gente vai ingerir essa água. Então, a avaliação da qualidade da água e solo, elas levam em conta fatores bióticos presentes nesses sistemas. Dependendo dos seres, né, bióticos que forem encontrados na água, ela não é boa para consumo. E para que o solo seja considerado fértil, ele precisa o quê? De micro-organismos que atuam na ciclagem de nutrientes e na manutenção da estrutura física do solo. Ou seja, ele serve para a gente, mas para que ele sirva, ele também precisa ter a presença de alguns indivíduos, né, ali, seres vivos. Por exemplo, a própria a minhoca, né, que ela deixa aquele... Qual é uma função, digamos, ecológica da minhoca? Oxigenar o solo. Porque quando ela faz aqueles pavilhões onde ela anda, ela ajuda na circulação do oxigênio dentro desse solo. Né? A presença aí de protozoários, enfim, de micro-organismos no solo também, bactérias, né? Tudo isso vão ser consideradas aí para deixar esse solo mais fértil. Do mesmo modo, rios e lagos saudáveis possuem uma biota em equilíbrio, tá? Diferente de condições de eutrofização, nas quais a floração de algas poluem o meio e causam morte de muitos organismos, tá bom? Então aqui a gente tem a imagem, essa imagem parece muito o nosso velho e glorioso Rio Madeira.
os fatores bióticos de um ecossistema também são importantes para definir os limites da distribuição de uma espécie ou de uma população. Né? Por exemplo, a própria cadeia alimentar, ela é um fator que vai delinear uma quantidade da biomassa, né, em um determinado local. Ela vai servir ali como uma espécie de limite, né? A própria cadeia alimentar permite o controle, né, da presença de determinadas espécies. Uma vez, vale a gente lembrar também que existem espécies que são difíceis de ser predadas, como, por exemplo, a onça pintada. Né? No ambiente natural, ela como a gente pode chamar de topo de cadeia. É aquela que dificilmente tem um predador para ela. Né? Ela serve ali, ela serve como uma espécie de reguladora. A alimentação dela, né? A quantidade da alimentação dela vai servir ali como uma espécie de regulador daquele ambiente das outras espécies. Né? Em alguns casos, o desaparecimento de um competidor pode favorecer, né, a proliferação de organismos que antes tinham sua identidade populacional controlada. Entendeu o que eu falei ainda há pouco da onça? A onça, né, eu estou usando como exemplo, né? Ela acaba ali regrando, por exemplo, a comunidade de queixada, né? Vamos supor que a onça pega ali um catituzinho lá, né? Mas, se passar a ter muita onça nesse local, né, vai acabar os catitus, porque se eles se alimentam daquele animal, e se tiverem várias, isso pode causar um desequilíbrio, né? Então, antes o que era controlado, né, com o desaparecimento de um competidor, se não tiver alguém, né, que vá impedir a onça, né, de predar aquele animal, então a onça ela vai acabar se desenvolvendo sozinha e a presença de muitas onças vai acabar desequilibrando esse ambiente. Então isso pode causar um estresse e uma cascata de efeitos negativos no ecossistema, como a proliferação de pragas, por exemplo, né? Muitos elementos de uma determinada espécie. Outro fator biótico que pode levar, né, um desequilíbrio ecológico é a entrada de espécies invasoras nos ecossistemas. Isso porque essas espécies normalmente são melhores competidoras do que os organismos nativos e não possuem predadores naturais. Né? Então, se essa espécie é nova, como, por exemplo, o caramujo foi trazido aí da África para experimentos alimentícios, mas não foi bem aceito, e ele foi solto e foi se proliferando, como ele não é nativo, né, daqui, então ele acaba não tendo tantos predadores assim. Então, e ele é resistente a alguns tipos de toxinas, de venenos, enfim. Então, torna a presença dele aqui difícil de ser controlada e ele vai se tornando aí uma praga, porque ele acaba se reproduzindo demasiadamente e isso vai impedindo aí um controle mais organizado dele. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre fatores bióticos, que são seres vivos, e os fatores abióticos, que são os elementos não vivos de uma natureza, né, de um determinado local. E também vimos a importância da interação entre fatores bióticos e fatores abióticos, o que vai como é que seria a palavra? Vai caracterizar aí um ecossistema. Tá bom? Vamos lá para a nossa revisão?